Tem lugares que não precisam de grito para dar medo. Basta existir. Chiara Altieri chegou ao norte de Minas Gerais sem muita bagagem, trazendo da Itália apenas sua fé, vocação e um coração teimoso demais para desistir. Aos 21 anos, ela era uma figura discreta, mas marcante, alta, com cabelos pretos, sempre presos num coque simples e olhos cinzentos que observavam tudo. Trabalhava como auxiliar de enfermagem na Santa Casa de Misericórdia. Turnos longos, salário curto, mas uma alma firme. Chiara não era do tipo que sentia medo fácil. Pelo contrário, sua curiosidade era seu maior motor. E foi exatamente essa curiosidade que a levou a abrir a porta errada. Quem trabalha em hospital à noite aprende uma lição muito rápido. O silêncio nunca é absoluto. Sempre tem o som de uma máquina respirando, um gemido distante, ou coisas que a gente simplesmente não consegue explicar. Mas naquela Santa Casa específica havia algo a mais. Chiara começou a notar detalhes pequenos demais para serem ignorados. Macas que pareciam se mover sozinhas quando ninguém estava olhando. Portas que ela tinha certeza de ter trancado, mas que apareciam abertas, e sempre o mesmo cheiro estranho. Uma mistura de enxofre com éter. Os colegas diziam que era cansaço, coisa da cabeça dela por causa dos turnos exaustivos. Mas Chiara sentia no corpo. A temperatura caía drasticamente toda vez que ela passava pelo corredor antigo, o mais velho do hospital, que levava a ala desativada. E ali, o crucifixo pendurado na parede estava sempre torto. Sempre numa madrugada sem lua, o gerador do hospital falhou. Tudo mergulhou numa escuridão pesada, quase palpável. Lanternas foram acesas, e os passos dos funcionários ecoavam de forma assustadora. A tarefa de verificar a ala desativada caiu para Chiara, sozinha. Cada passo que ela dava parecia errado, como se o próprio ar estivesse contra ela. As paredes soavam uma umidade fria. Então, ela ouviu. Não era uma voz humana. Era um sussurro arranhado, como se algo tentasse falar sem ter mais garganta. Quando o facho de luz da lanterna alcançou o fundo do corredor, ela viu, não era uma pessoa, era uma sombra que não obedecia às leis da luz, se contorcendo na parede como se estivesse presa ali há décadas. Naquele exato momento, o crucifixo caiu no chão, com um baque surdo. Chiara sentiu um peso no peito, uma opressão terrível. Mas ela não correu, ela começou a rezar. E a coisa respondeu. No dia seguinte, determinada a entender, Chiara mergulhou nos arquivos antigos do hospital, procurou por documentos esquecidos, relatórios que pareciam ter sido queimados nas bordas. E ela descobriu, décadas antes, aquela mesma ala do hospital tinha sido palco de um tratamento espiritual clandestino. Um homem acusado de possessão demoníaca foi amarrado, sedado e esquecido ali. Ele morreu naquele corredor e, ao que tudo indicava, nunca tinha saído. A presença não atacava os pacientes. Ela apenas rondava, observava, esperava. Esperava por alguém que tivesse fé o suficiente para percebê-la e coragem o suficiente para ficar. Na última noite de Chiara na Santa Casa, ela voltou sozinha àquele corredor. Levava um crucifixo novo e uma vela acesa. Ali na escuridão ela rezou em italiano, sua língua mãe, e chorou em português. De repente, a vela se apagou. No dia seguinte, o corredor estava diferente. O cheiro de enxofre havia sumido. O crucifixo novo estava perfeitamente reto na parede. Naquele mesmo dia, Chiara pediu demissão. Meses se passaram. Os moradores da cidade começaram a dizer que, em noites muito silenciosas, ainda é possível ouvir passos leves naquele corredor. Mas não são os passos de algo preso. Parecem os passos de alguém que escolheu ficar. E o mais estranho de tudo, ninguém nunca mais viu Chiara Altieri fora dos muros daquele hospital. Agora me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. O que te causa mais medo, aquilo que a gente vê ou a sensação de que não estamos sozinhos no escuro? Se essa história te arrepiou, deixa o seu like, comenta e compartilha com aquela pessoa que adora um bom caos sombrio. E claro, segue a gente para não perder as próximas. E aí, você teria coragem de trabalhar num lugar assim?